Alô, testando. Silvia, consegue me escutar? Ótimo. Ok, pessoal, vamos dar mais um minuto para iniciar a live. Só um minutinho. Ótimo. Muito obrigado, Marcelo. Só um minuto. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para a Agnes para ter certeza que ela está entrando. Só um minutinho. Just add Agnes here. Olá, Agnes. tudo bom? Dá para me ouvir bem? Deixa eu ver, eu tenho que aumentar aqui um pouquinho o volume, só um minuto. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ótimo, prazer te ver. Muito prazer aqui também. Ótimo. Vamos deixar só alguns minutinhos, mais o pessoal está começando a entrar agora, Agnes. Não, tudo bem. Isso eu vejo algumas coisas das perguntas que nos foram já encaminhadas. Estou arrumando aqui um pouquinho também. Okay. Estou vendo que está bastante gente entrando. Olá, pessoal, boa tarde. Okay. Bom, eu acho assim que a gente pode ir começando, porque também essa live vai ficar gravada, né, no Instagram do IPG. Então é uma coisa que as pessoas também vão poder assistir depois e assim a gente não corre o risco de ser cortado por tempo e a gente não ter aproveitado esse tempo todo, né? Bom, primeiro queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui participando dessa live com o IPG, né, e principalmente com a doutora Agnes Nishimura, que nos deu a honra de ser a primeira ganhadora do prêmio Paulo Gontijo em Medicina, né? E eu acho que isso foi uma história, né, do nosso lado, uma história muito feliz, porque considerando, né, que naquela época o prêmio Paulo Gontijo era um prêmio nacional, muita coisa podia ter dado errado, principalmente o fato de que poderia ter se dado esse prêmio para uma pesquisa menor, simplesmente porque era o que se tinha, né? Porque só tinha concorrentes nacionais, e isso ser depois um empecilho para o prêmio se transformar em algo tão importante quanto ele é, né? E a gente teve a felicidade de ter como primeira vencedora a doutora Agnes, que fez um trabalho seminal, né, na caracterização genética da E8, que foi alguma coisa assim que
né? Provavelmente foi o trabalho mais importante em esclerose lateral amiotrófica feito no Brasil na época moderna, né? Então, isso colocou já um patamar a partir do qual os próximos poderiam ser julgados e comparados, e se a gente pega todos os ganhadores nacionais e internacionais ao longo desses anos, não destoa, não dá para dizer que esse primeiro prêmio era um prêmio nacional e depois passou a ser internacional. Seguramente a pesquisa né, da doutora Agnes teria ganho esse prêmio tendo competido em qualquer outro ano que tivesse entrado com o prêmio sendo um prêmio internacional. Então, gostaria de começar perguntando para Agnes contar um pouco da trajetória dela, desde que ganhou, né, que fez a pesquisa com ela 8, o que isso significou para ela como né, ponte para o restante da carreira. Então, se pudermos contar um pouquinho da trajetória depois disso, como é que tu estás agora? Bom, primeiro, muito obrigada, né, pela participação, de poder ter essa chance de poder conversar com vocês e com todo o Brasil. Eu acho que é uma iniciativa muito importante do Instituto Paulo Gontijo de poder divulgar um pouco da ciência, não só brasileira, mas também a ciência sobre a esclerose lateral amiotrófica para a população brasileira, né? Porque a esclerose lateral amiotrófica é uma doença muito complexa e às vezes é difícil para os pacientes poderem entender um pouco sobre a doença. Então, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade. Então, após o recebimento do prêmio, foi uma surpresa muito grande para mim, né? E abriu muitas portas, na verdade, porque como era o início da carreira, eu tinha acabado de terminar o meu doutorado e eu tive essa oportunidade de poder vir aqui para Londres, onde eu estou agora, e desenvolver todos os projetos que eu venho desenvolvendo durante os últimos anos, nos últimos 10 anos. E eu agradeço muito e abriu muitas portas e com isso eu pude desenvolver um monte de outras pesquisas atualmente que eu estou desenvolvendo agora. Para que lado que foi a tua carreira com relação à pesquisa na área, especialmente na área de genética e inter-relação disso? Pois é. Eu comecei, então, durante o meu doutorado, estudando aí no Brasil, junto com a professora Maya Nazatz, da Universidade de São Paulo, a gente identificou, então, esse gene na população brasileira, basicamente fazendo estudo genético, né? E com isso, eu queria ampliar o meu conhecimento em termos da esclerose lateral amiotrófica. Eu queria expandir um pouco mais a pesquisa em termos de biologia molecular. Então, eu tive essa oportunidade de poder vir para Londres e o que eu estou fazendo agora é uma coisa completamente diferente do que eu estava fazendo no Brasil. Então, antes eu trabalhava mais com genética, com os pacientes, com DNA de pacientes. E agora eu também trabalho um pouco com o material genético dos pacientes, mas eu me foquei um pouco mais na área de biologia molecular. Então, agora o que eu faço é estudar diferentes tipos de materiais de pacientes e eu estou trabalhando com células-tronco. Então, eu mudei completamente do tipo de pesquisa que eu fazia antigamente e agora eu estou trabalhando mais com essas amostras de pacientes para produzir células-tronco. E com isso eu quero entender qual que é o problema. Por que diferentes pacientes têm diferentes progressões, porque cada pessoa é diferente, e simplesmente estudando o material dos pacientes, as amostras dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que isso é uma questão interessante, né? Até para esclarecer, considerando que muitas pessoas que estão nos assistindo são leigos, né, na área científica, explique um pouco a distinção entre o uso de células-tronco para pesquisa fisiopatológica, né, no entendimento do desenvolvimento da doença e como é que isso pode ajudar no objetivo final de todos nós, que é encontrar um tratamento efetivo para ela, e o uso das células-tronco como tratamento em si, né? O que é essa diferença e como é que elas se interrelacionam? E o que é feito no laboratório de vocês? Tá.
Então, são coisas bem diferentes, na verdade. O meu trabalho foca principalmente em produzir células-troncos de pacientes. Então, coletamos amostras de sangue, coletamos amostras de cabelo ou de pele, e aí a gente transforma no laboratório e produzimos células-tronco. Com isso, a gente tem o objetivo de entender por que que aquelas amostras vão causar aparecimento de sintomas, por exemplo. Então, a gente vai comparar com amostras de pessoas que não têm a doença e ver qual que é a diferença entre uma e outra. E com isso, a gente vai tentar entender por que, que aquela pessoa vai desenvolver a esclerose lateral amiotrófica. Agora, o uso de células-tronco como forma de tratamento é outra coisa. Então, existem diferentes formas que algumas pessoas provavelmente devem ter ouvido na mídia e tal, em que você faz um uso, né, do tratamento como uma forma de curar a esclerose lateral amiotrófica. Então, é importante esclarecer desde o começo que até o momento não existe nenhum tratamento eficaz com células-tronco. Existe um estudo em que eles estão vendo que se injetam um tipo específico de células-tronco, que às vezes pode ser retirado do paciente, ou às vezes, na maioria das vezes, é obtido por uma doação de um outro indivíduo que não tem a doença, e aquilo essa injeção de células-tronco pode causar um benefício para o indivíduo, né, para o paciente. Então, são coisas completamente distintas. O que a gente pode fazer com as amostras, por exemplo, esse meu trabalho, pode ser muito útil, não só para entender entender como a doença ocorre, mas também a gente pode utilizar essas amostras, essas células, para tentar usar diferentes drogas, por exemplo. Então, usando diferentes remédios, ou a gente pode tentar ver se aquelas amostras vão melhorar aquele determinado sintoma, né? Se vai ser uma coisa boa, ou se as células morrem, a gente sabe, bom, aí esse remédio não é bom, né? Então essa dosagem está errada, ou o remédio não é bom, vamos descartar, vamos tentar procurar outra coisa. E isso é uma forma que não é invasiva, a gente não vai, por exemplo, usar essa droga ou esse remédio num paciente, porque a gente sabe que tem um efeito ruim para as células. Se tem um efeito ruim para as células, provavelmente vai ter um efeito muito pior no paciente. Então, é isso que a gente espera utilizando essas células-tronco. Não só tentar entender por que o paciente vai ter a doença, mas também tentar usar essas células como uma forma de triagem de componentes de remédios e para que possam ser, por exemplo, utilizados em ensaios clínicos posteriores. E vocês conseguem produzir diferenciação dessas células-tronco em que tipo de células? A gente pode fazer o que a gente quiser com essas células-tronco, porque essa é a beleza desse tipo de trabalho, né? Porque essas células, elas podem se diferenciar. A gente pode produzir músculo, podemos produzir gordura, podemos produzir neurônios, e o objetivo nosso é estudar neurônio motor, porque neurônio motor é um neurônio motor que é afetado na esclerose lateral amiotrófica. Então, nos últimos anos, foram desenvolvidos diferentes protocolos para diferenciar, então, essas células-tronco em neurônio motor. Então, hoje em dia, a gente pode produzir numa placa de cultura, mais de 80% das células serão neurônios motores. Então, isso é ótimo, porque antigamente, quando eu comecei os estudos, a gente conseguia 20% só. E hoje a gente consegue 80%. Então, a gente sabe que essas células são mais vulneráveis na esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente tem que estudar especificamente esse tipo de célula. Uhum. E vocês acabam utilizando daí bibliotecas de substâncias que podem testar nessas culturas e tentar ver vamos dizer assim, algum cheiro de eficácia de alguma coisa em modelos pré-clínicos.
Essa é a intenção, né? Então a gente demorou muito para a gente conseguir produzir um banco que a gente chama de banco de células-tronco. Então, nos últimos 5 anos eu estou envolvida nesse projeto em que a gente inicialmente selecionamos 100 amostras, né? 100 amostras de pacientes, de células de pacientes, com diferentes tipos de formas específicas de esclerose lateral amiotrófica, porque a gente sabe que a ela é muito heterogênea, né? Então, dependendo do tipo, da forma da ela, a gente pode ter uma suspeita do que pode causar. Uhum. Então, o que a gente, durante muito tempo, esse grupo em que eu trabalho, a gente trabalhou muito com genética da esclerose lateral amiotrófica também. Então, a gente descobriu muitos genes envolvidos nela e a única coisa que a gente pode estudar e entender melhor é a partir da genética. Mas isso, por exemplo, são 10% dos casos de esclerose lateral amiotrófica são causadas por alterações em genes. Mas com isso a gente pode tentar extrapolar. Bom, se esse é o problema que acontece nessa pequena porção, provavelmente isso também vai acontecer nos outros 90%. Então a gente começou inicialmente por aí, porque se a gente não sabe nada por que está causando a doença naquelas amostras ou naqueles indivíduos, a gente não tem como testar, porque basicamente a gente não sabe o que pode acontecer. Então, começamos inicialmente com nessas amostras em que a gente sabe por que vai causar a doença. Fizemos um banco que demorou, então esse estudo demorou muito, porque é muito caro, muito trabalhoso, e a gente sempre estava tendo muitos problemas para poder desenvolver, não pela técnica, porque pela técnica foi ótimo, a gente consegue, desenvolvemos uma técnica excelente, fazemos várias células, podemos fazer neurônio motor, mas o problema realmente é validar todas essas células. Então a gente via que algumas não eram boas e a gente tinha que começar tudo de novo, mas enfim, com todos esses problemas, geramos 30 linhagens e temos ainda mais 70 para produzir. E, Mas isso seria uma coisa que vai depender de financiamento, que a gente no momento não tem. e essas 30 linhagens são linhagens da mesma mutação genética, ou se trabalha com diferentes mutações? São diferentes mutações. Então, a gente tem por volta de 6 ou 7 tipos de mutações diferentes, de genes diferentes, com várias mutações. Então, eu trabalho com o professor Christopher Shaw, e durante os últimos 20 anos ele vem coletando as amostras desses pacientes, né? Dos pacientes que ele via na clínica de neurônio motor. Então, todas essas amostras foram coletadas e congeladas e armazenadas durante 20 anos. Então, a gente tem amostras de pacientes que doaram as amostras de há 20 anos. E com isso, a gente conseguiu, por exemplo, para as mutações mais conhecidas, uma amostra, um número de amostras excepcional, porque a gente não encontra tantos pacientes assim, com tantas mutações em um mesmo lugar, em um curto período de tempo. Porque ela é muito grave, né? É muito difícil de a gente poder encontrar tantas amostras assim e que sejam assim disponíveis. Então a gente tem mutações para C9, a ORF72, que é a forma mais comum, temos para TDP43, para FAS, para os novos genes que a gente está descobrindo no momento, e tem muitos outros que infelizmente a gente não pode produzir, mas estão ali esperando a gente colocar a mão na massa, né? Conseguiste ter alguma amostra para VAP-B? Aqui não existe. VAP-B é uma coisa especificamente do Brasil. Não, não. Existem alguns casos raros na Alemanha, talvez no Canadá, com algumas outras formas, mas a VAP-B é predominante no Brasil. E isso é uma informação que é importante, porque é algo que eu gostaria de voltar depois a conversar sobre um outro assunto que eu sei que tiveste envolvida também, tens alguns estudos né, publicados com isso, que é terapia anti-sense. Né? E queria que tu começasse explicando o que é a terapia anti-sense. Então, a terapia anti-sense, a ideia seria, eles produzem um pedacinho de DNA no laboratório
E aí a gente produz várias dessas copinhas, essas cópias do DNA e a gente administra, injeta no paciente. Então, o que que essa que esse DNA, o RNA, na verdade, não é DNA, né? Mas ele vai se ligar no RNA, no paciente e vai evitar que a proteína seja produzida. Então, tudo que é problemático, por exemplo, na esclerose lateral amiotrófica e outras doenças neurodegenerativas, é que existe uma produção alterada de proteína. Né? Então, pode ser que ela produza menos, pode ser que ela produza mais, pode ser que ela tenha um problema de como ela interage com outras proteínas. Então, a ideia da terapia anti-sense seria diminuir a produção dessa proteína. Então, existem vários estudos em outras doenças em que essa terapia anti-sense parece estar funcionando. Então, os pesquisadores pensaram, opa, deve ser importante para a esclerose lateral amiotrófica também. Então, o que eles fizeram para ensaios clínicos inicialmente para SOD1, né, SOD1, tentaram produzir, porque o que é bem característico para essa forma de ELA é que existe um aumento da produção da proteína, uma proteína errada, né? E ela produz muito mais. Então, se você tem uma terapia que você vai diminuir a quantidade da proteína errada, então vai ser né, será ótimo para o paciente, né? Seria uma forma de tratamento de prolongar um pouco e diminuir a progressão dos sintomas. Provavelmente não vai reverter, mas vai parar ou pelo menos colocar um freio no desenvolvimento, né, na evolução da doença. Então, a terapia anti-sense é uma coisa, é uma terapia nova praticamente, quer dizer, desenvolvida nos últimos 10 anos e que está tendo tá sendo bem discutida na comunidade e parece que está tendo um efeito promissor. Então, ela, por exemplo, nesse exemplo da SOD1, ela está na fase 3 dos ensaios clínicos, com um número maior de pacientes, e parece que até nos próximos meses a gente vai saber um pouco mais. Mas se a gente ouve aí nos bastidores, assim, é que é um tratamento que parece vai ser bem eficaz para as pessoas que têm mutação no gene SOD1. Pode não ter um efeito global para todos os pacientes, mas para aqueles que têm uma alteração nessa proteína, vai ser eficiente. E tem agora também na C9, na C9 ORF 72, de que essa terapia pode ser funcional e está em fase 1. Então, é promissor. E obviamente, né, esse é um tipo de tratamento que, primeiro, depende de ser uma proteína que tenha um ganho tóxico de função. Não é algo que seja por falta daquela proteína que vai se causar, porque, na verdade, a gente estaria mais bloqueando. Mas, além disso, é algo que é mutação específica. Né? Exatamente. Pacientes que têm mutação da SOD1 vão se beneficiar de terapia antissense para a SOD1. Pacientes que têm deficiência de C9-ORF vão se beneficiar. E até seguramente conheces mais da distribuição de mutações genéticas no Brasil, mas pelo menos, né, na experiência clínica que eu tinha, SOD1 é uma coisa relativamente rara no Brasil. C9-ORF já não tanto, já é algo mais globalizado, né? Mas SOD1 é alguma coisa mais rara. Tu imaginas que pelo tipo de mutação da ELA8, seria um tipo de mutação que se beneficiaria desse tipo de tratamento, uma vez que é o que a gente tem de forma genética no Brasil como mais conhecido, com uma prevalência grande? Não, eu acho que no caso da ELA8, essa terapia antissense não ia funcionar, porque
a teoria da terapia anti-ciência é para você diminuir a produção da proteína errada. Mas o que acontece na ELA8, por exemplo, é que essa alteração genética já causa uma diminuição da proteína. Então, se você tem o intuito de bloquear a proteína, não vai funcionar, porque se você coloca o anti-ciência, ela vai diminuir mais ainda. Então, vai ser muito pior. Então, o tipo de terapia que você teria que fazer para ela 8 seria produzir mais proteína. E aí a gente entra num outro tipo de, né, uma outra tipo de abordagem para isso, né, que é a edição genética. Né? E exatamente. Quão avançado se está em edição genética para tratamento de doenças como ela? Eu acho que a edição genética é um tema que ainda não está, como digamos, eticamente é um ponto um pouco difícil de ser discutido, porque como que você vai justificar que você vai fazer uma edição genética especificamente? Então tem várias implicações éticas isso também. Mas o que acontece, eu acho que é muito difícil de você acessar especificamente em todas as células do corpo fazer essa edição. Como que você... É um problema mais de como você target, né? Como que vai colocar diretamente em todas as células. Existem formas que podem ser feitas usando o vírus, que podem ser feitas, mas eu acho que ainda estamos muito em estudos preliminares, precisam fazer muitas coisas. Então, a gente viu nas notícias, né, que eles fizeram uma edição genética em bebês ainda em desenvolvimento, né, em fetos ainda em desenvolvimento, e aí viram que funcionaram. Mas é uma coisa ainda que está ainda muito, a gente não sabe se vai funcionar, se essas proteínas não podem alterar essa edição não pode alterar outras proteínas que são parecidas, qual que seria o efeito, porque ao invés de você curar, talvez você está adicionando mais coisas que seriam mais deletérias. Eu acho que no caso da ELA8 seria muito mais... a ideia seria utilizar vetores virais também, né? Uns adenovírus, talvez, uns EIVs, para você poder aumentar a produção da proteína, que seria uma coisa que seria seria mais né, para o paciente, né? Benéfico, né? Benéfico é a palavra. E a outra coisa, né, é essa diferenciação também entre pacientes de ELA familiar, né, pacientes claramente geneticamente determinados, e pacientes com ELA esporádica. Mas que hoje, né, se sabe que muitos pacientes com ELA esporádica, ou pelo menos um número razoável deles, na verdade tem uma forma geneticamente determinada não previamente identificada. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso e como é que no momento que a gente tiver talvez um tratamento aprovado para uma forma genética, isso vai mudar a forma como se diagnostica ela. E talvez, diagnosticando-se a síndrome, ela se acabe buscando né, fazer uma triagem genética em pacientes que anteriormente se diria, não, esse é um caso esporádico, não tem ninguém na família, não há necessidade de fazer triagem. Né? Quão frequente é encontrar mutações em pacientes ditos esporádicos? Bom, a gente diz que é esporádico quando a gente primeiro, não tem muitos dados sobre a família, ou os familiares morreram por outras causas e não se sabe, não tem conhecimento, são filhos únicos, a família é pequena, então é difícil de ter o histórico familiar. Ou quando simplesmente realmente não tem nenhuma evidência de que os pais tiveram a doença e que simplesmente alguma alteração genética aconteceu. Alterações genéticas acontecem todo o tempo no nosso corpo, né? Isso é uma coisa que é normal. Às vezes, infelizmente, ela vai acontecer e ela é passada para outra geração. E é assim que começa, por exemplo, as formas hereditárias. Mas, por exemplo, se estamos numa clínica de doenças do neurônio motor e tem uma suspeita de um paciente que tem a doença, a primeira coisa que a gente faz é ver o histórico do paciente, da idade, como foram desenvolvidos os sinais, porque dependendo de como
como a gente sabe o histórico, a gente tem uma ideia de que possa ser um tipo ou um outro. Mas o que normalmente a gente faz, a gente tria todas as mutações genéticas para ter certeza que é um caso de genes conhecidos ou simplesmente é uma combinação de alterações genéticas, várias alterações genéticas e o que a gente chama de fatores ambientais. Então, fatores ambientais a gente não sabe quais são esses fatores, mas a gente suspeita que tem alguns fatores que possam influenciar no desenvolvimento da doença. Mas o que é muito claro, por exemplo, é que clinicamente a gente não consegue distinguir a diferença entre casos esporádicos e casos familiares. Então, eles apresentam muitas características clínicas semelhantes, né? Então, a única coisa que a gente pode dizer com certeza é o teste genético. Mas o que a gente sabe, por exemplo, que as formas esporádicas, elas têm as células em laboratórios, às vezes elas se comportam, têm os mesmos problemas que nos casos genéticos. Então, se a gente estuda os casos genéticos, a gente tem uma ideia de como poderia funcionar nos casos esporádicos. Se a gente acha um remédio, né, um medicamento, que possa alterar beneficiar essas alterações encontradas nessas formas genéticas, a gente pode extrapolar e utilizar para as formas esporádicas. Então, essa é a ideia do Riluzol, por exemplo, né? Que é um dos medicamentos mais utilizados no mundo, que ela tem um benefício para alguns pacientes, não é para todos. Alguns, né, os pacientes se sentem melhor e podem ter uma extensão um pouco uma diminuição da progressão clínica, mas a ideia é de que tem um problema de glutamato, que a gente chama, né? E existe uma proteína que é produzida excessivamente, que tem um aumento, e ela, como ela é um estimulador, ela causa uma série de outras proteínas, levando à morte do neurônio motor. Então, a gente sabe com estudos em células, em estudos em formas familiares, que é um fato que existem outras doenças também, e por isso a gente pode comparar com outras doenças neurodegenerativas, e com isso a gente pode tentar utilizar algum medicamento que possa bloquear essa forma. Esse benefício, né, útil para todos. Certo. E nesses teus estudos em meio de cultura, obviamente sem a gente precisar entrar em específicos de nomes de substâncias, né? Porque nós não queremos criar também uma expectativa tipo cloroquina aqui na relação à esclerose lateral amiotrófica. Mas vocês já se depararam com algum tipo de substância que vocês olham isso aqui vai dar jogo? No momento, como a gente estava demorando tanto para produzir essas células, a gente não chegou nesse estágio ainda de testar os medicamentos. Porque a gente não pode começar a testar os medicamentos sem saber o que procurar, né? Então, primeiro a gente tem que saber qual que é o problema, para depois encontrar formas para resolver o problema. Então, nesse primeiro estágio era produzir as células, ver qual que era o problema, e o próximo seria utilizar um monte de medicamentos para poder recuperar ou melhorar esses sintomas ou resolver os problemas. Então, a gente está nesse estágio. Então, eu estou trabalhando especificamente com uma forma de ela, né, com alterações no gene FAS. E eu identifiquei já uma série de problemas nessas células. Então, tem um monte de problema que acontece nesse grupo, né, que tem essas alterações genéticas e que não acontece nas pessoas, nas amostras que não têm essa alteração. E o que eu quero fazer no futuro é isso, testar, então, quais são os medicamentos, quais são os componentes químicos, né, que a gente chama, que poderia diminuir o problema nessas células, e provavelmente eu vou estudar esses que já aprovados pelo FDA. Ixi, meu telefone está tocando, ignora. E a gente vai tentar ver se poderia diminuir, então, utilizar esse remédio para poder utilizar como medicamento. Ótimo. Você passou por vários momentos, né, com relação à pesquisa da esclerose lateral amiotrófica. E desde Brasil,
Reino Unido, passou pelo desafio do balde de gelo no Reino Unido. Como é que as coisas se... Como o apoio e o incentivo econômico está variando ao longo do teu tempo aí? Deu para se notar uma diferença grande pré-desafio do balde de gelo e depois pós-desafio do balde de gelo? E como é que está isso agora, uma vez que, número um, primeiro, passou o tempo, né, do desafio do balde de gelo e, infelizmente, não se consegue gerar um fenômeno por ano, né? Isso é uma coisa que acontece uma vez na vida da gente, né? E que felizmente se conseguiu capitalizar em cima disso. E não só isso, e agora se pega, né, a pandemia do Covid-19, que potencialmente tinha né, um risco grande de desviar recursos e de desviar a atenção do trabalho para a escola de trabalho. Como é que foi esses altos e baixos de lá para cá? Como é que percebeste isso? Todo o trabalho que a gente desenvolve é baseado em financiamento seja essas bolsas de estudos do governo, ou seja, a partir de instituições que vão fornecer o investimento, né, para nossas pesquisas. E pesquisas, especificamente células-tronco, por exemplo, é muito caro, né? Os reagentes são caríssimos, a gente trabalha todos os dias, não existe final de semana, então as células, os reagentes são muito caros também, então é um problema grande. Então, a gente passou por essa recessão desde 2008, em que aconteceu que a gente diminuiu bastante os investimentos em pesquisa. Mas aqui, mesmo tendo problemas econômicos, eles investem em pesquisa, né? Então, a gente passou por mais dificuldades, mas mesmo assim a gente conseguiu manter o nível, né, de como a gente... das pesquisas. A gente conseguiu inicialmente a ter um projeto ou outro, mas quando aconteceu esse desafio do balde de gelo, a gente teve uma resposta mundial, foi incrível. Então a gente conseguiu, através de doações, né, de pacientes, do público, um investimento muito grande. Inclusive, esse trabalho que eu desenvolvi de criar essas células-tronco, a gente conseguiu por causa do desafio do balde de gelo. Então, a gente não ia conseguir produzir, né, desenvolver esse projeto se não fosse por essa iniciativa. E esse trabalho custou mais de 500 mil libras, para você ter uma ideia. Então, e com as extensões e tudo, a gente deve ter conseguido 600, 750 mil libras. Então, tenta traduzir isso em reais. É absurdo. Então, a gente desenvolveu um trabalho incrível que a gente talvez não teria conseguido se não fosse pelo desafio do balde de gelo. E aí, o problema agora, claro que nos últimos anos, com a demanda do aumento de pesquisadores, né? Porque justamente com o desafio do balde de gelo, muita gente se interessou a trabalhar na esclerose lateral amiotrófica, que é ótimo, porque assim, mais gente estudando, a gente tem a ideia, né, de desenvolver mais projetos, a gente entende mais qual que é o problema e podemos, no futuro, encontrar formas mais rápidas de terapia, né? Mas, ao mesmo tempo, diminuiu o número, quer dizer, a gente está competindo mais com outras pessoas para produzir para chegar ao mesmo, né, patamar. Mas até agora a gente está indo bem, né? O problema é que a gente foi atingido por essa pandemia mundial. Isso não é uma coisa que a gente não estava esperando. Ninguém estava esperando e eu acho que vai ter uma recessão econômica muito grande, vai ter um impacto muito grande. Já tem um impacto muito grande atualmente, mas em termos de pesquisa, eu acho que vai ser vai ser pior, especificamente para a esclerose lateral amiotrófica, porque muitos fundos serão destinados ao Covid-19, o que faz sentido, porque é uma coisa que está abalando o mundo todo. Então, é uma coisa que atingiu todo mundo e que é realmente muito difícil, né? E no laboratório, no dia a dia, houve um impacto negativo? Vocês tiveram que fechar? Como é que foi? Como é que isso mudou a tua vida aí? Como é que hoje, né,
está voltando? Completamente. Então, todos os laboratórios da Inglaterra fecharam. Então, já estamos em casa, em isolamento social, há 4 meses. Então, todo tipo de pesquisa foi interrompido, exceto a pesquisa para a Covid-19. Então, nós temos um grupo, eu tenho uns colegas que estão trabalhando e tentando identificar formas de terapia para a Covid-19. E eles fizeram um trabalho excelente em laboratório, nada com pacientes, mas só em laboratório eles viram que eles conseguem, por exemplo, diminuir a proteína do vírus. Mas então, tá tudo fechado. A partir desta semana, eles começaram a abrir pouco a pouco, mas as pessoas estão voltando nesse esquema de mantendo 2 metros de distância. Temos algumas pessoas têm um tempo para poder trabalhar, então, na verdade, elas vão trabalhar talvez 4 horas em uma semana, né? Ou talvez eles podem ter 2 turnos em dias separados para ser justo para todas as pessoas, mas também para manter esse isolamento social. Então, eu, por exemplo, como eu trabalho com células-tronco, não posso trabalhar, porque a gente precisa estar muito tempo no laboratório, então, inclusive final de semana. Então, eles disseram, não, a gente não pode garantir que vocês trabalhem sozinhos no laboratório, então vocês não são permitidos a voltar. Então, a gente não vai voltar. Certo. E, obviamente, né, a gente tem recebido várias perguntas, tanto agora pela live, quanto de grupos de pacientes que mandaram antes. Uma das coisas que o pessoal mais, né, quer saber é se a gente está muito longe de encontrar uma resposta. Né? E, claro que até alguma coisa de concreto acontecer, né? Tudo é expectativa e tudo é opinião pessoal. Mas existem opiniões que são mais avalizadas do que outras. E você estando aí num serviço de ponta, num ambiente também entre outros laboratórios europeus também de ponta, qual é a tua impressão? A gente está muito longe, a gente está, não de uma cura, mas talvez de um tratamento revolucionário para ela. Eu acho que existem vários ensaios clínicos que ainda estão em fase 2 ou fase 3, que são promissores. Né? Então, a gente não pode excluir nada de momento, porque a gente não sabe quais são os resultados investigando em um número maior de pacientes. Né? Então, no momento, nesses estudos clínicos que estão em fase 2, ainda se tiver algum resultado assim, interessante, vai passar para fase 3, que a gente tem que ter certeza que vai ser é mais promissor do que começar a testar em pacientes sem saber, né? Então, isso ninguém quer. Eu acho que eu tenho muita esperança de que no futuro próximo a gente consiga algum medicamento ou alguma forma de terapia. Eu acho que as terapias anti-SENS são super promissoras para formas específicas da doença, por exemplo, como a SOD1, como talvez a C9, mas existem outras formas de terapia que a gente pode tentar explorar que é possível, por exemplo, essas de suplemento, inclusive de células-tronco também, porque as células-tronco a gente sabe que quando injetadas tem alguns resultados promissores, mas o problema é que a gente não sabe se vai ser eficaz para um número grande de pacientes, né? Então a gente tem que testar. O que eu realmente acredito é que a combinação, talvez, de 2 tratamentos seria o ideal, mas como, por exemplo, na AIDS, né, que a gente tem um coquetel em que age em diferentes vias, mas que no final causa um efeito, né, por isso que a gente vê isso na AIDS, por exemplo. Então, é possível que isso seja o futuro, tentar combinar várias outras formas de medicamento e que seja aprovado e que seja seguro, mas isso vai requerer, né, lógico, um estudo muito maior. Eu acho que não existe muitos estudos que eles estão combinando diferentes medicamentos ou mesmo combinando medicamentos com terapia de células-tronco para tentar o tratamento. Todos esses tratamentos são muito caros. Uhum. Demora muito. Então, eu acho que tem
que ainda é muito cedo, né, para a gente dizer que a gente pode dizer, esse é promissor, então a gente espera que vai encontrar. Então eu tenho muita esperança de que sim, Uhum. mas até aí, se realmente a gente vai chegar a algo amanhã, eu não posso te dizer. Claro. E agora, né, você mencionou de novo células-tronco, né, como algo que né, pode fazer parte desse tratamento combinado, né, que seja. Uh, e eu acho que é importante, né, voltar um pouco a alguma coisa que a gente conversou no início sobre o que faz o que a célula-tronco terapêutica e a célula-tronco de pesquisa. E veio uma pergunta pela agora pelo chat sobre se é factível se transplantar neurônios motores para pessoas e se qual é que seria o papel da célula-tronco? Se o papel da célula-tronco seria mais repopular de neurônios motores determinada área do sistema nervoso ou modificar o microambiente no qual esses neurônios motores estão sendo, né, estão se degenerando por alguma causa e com essa modificação propiciar que eles sobrevivam. Qual é que é o real papel das células-tronco e o que existe internacionalmente, né, ao redor do mundo de perspectivas sérias de tratamento com relação a isso, porque a gente sabe, né, que célula-tronco é alguma coisa que se presta muito né, pessoas que querem tirar vantagens de pacientes. Né? Pois então, isso é verdade. Existem muitos casos de companhias que querem fazer tratamento de células-tronco, mas não existe nenhum estudo científico para comprovar, e é um problema. É um problema muito grande, que existem muita gente aí que simplesmente quer aproveitar das pessoas e oferecendo serviços que não são eficientes. Mas a ideia da terapia de células-tronco não é tentar substituir os neurônios motores. Então, por exemplo, quando eu falo que eu posso produzir neurônios motores no laboratório, e 80% deles são neurônios motores, eles não são funcionais. Né? Então, eles são funcionais até um estágio, mas eles não têm a mesma função do que teriam os neurônios motores no corpo, por exemplo. Então, eles não são capazes de fazer toda a função que um neurônio no corpo pode fazer. Então, por mais que eu, no laboratório, produza um montão, milhões e milhões de neurônios motores, se eu transplanto no paciente, não vai funcionar. Pode demorar muitos anos para ele funcionar. Porque a gente tem que pensar que, por exemplo, os neurônios motores no nosso corpo foram produzidos há muito tempo, levou bastante tempo para amadurecer, para produzir a sua função, né? E os sintomas acontecem nos pacientes com 40, 50, 60 anos. Tem que imaginar que esses neurônios nasceram desde que ele era um bebezinho. Então, levou bastante tempo para produzir suas funções, até que no momento começou a não produzir suas funções normais e a morrer. Então, se eu faço o transplante, não vai funcionar, essa é a primeira coisa. Segunda, os neurônios motores são os neurônios mais compridos do nosso corpo, né? Porque ele pode ir desde a coluna até o dedão do pé. Então, a gente pode ter mais de 1 metro de neurônio de comprimento, né? De largura, do neurônio motor. E a gente não consegue produzir um neurônio motor de 1 metro no laboratório, né? O máximo que ele vai ter milímetros. Então, ele não vai ter essa capacidade de repopular os neurônios que a gente já tem. Então, seria impossível da gente fazer uma substituição, por exemplo, né? A ideia de terapia de células-tronco nunca foi de injetar neurônios motores, nunca foi de tentar produzir, recuperar, quer dizer, por mais do que já estava faltando. Essa não é a função, isso nunca vai funcionar. Mas a terapia de células-tronco, que a gente sempre fala e que sempre é discutido, é que quando a gente utiliza essas células-tronco mesenquimais, essas não são as embrionárias. Células-tronco embrionárias, se elas são injetadas no indivíduo, vai causar tumor, né? Então, essas células-tronco adultas, que a gente chama, as mesenquimais, que você já pode ter ouvido falar, ou hematopoéticas, essas células, elas vão
elas têm uma característica importante, porque o que que ela faz? Ela vai produzir, ninguém sabe exatamente como, mas quando se injetam essas células-tronco no paciente, o que ela vai causar é a produção de fatores neurotróficos, que a gente chama. São fatores que vão beneficiar as células que estão vivas. Então, o que a gente quer com esse tipo de tratamento é estender a sobrevivência desses neuronemotores que ainda não morreram e tentar fazer com que elas sejam mais funcionais. E outra característica, ela tem fatores imunossupressivos. Então, uma das características da esclerose lateral amiotrófica é aumento de inflamação. Então, com o uso dessas células-tronco, vai diminuir a inflamação e vai beneficiar as outras células que estão ali a sobreviver. Então, por isso que eu digo, se tiver alguma combinação desse tipo de células-tronco com algum medicamento, talvez seria eficaz. Mas não, no momento não existe, gente. Então, não estou falando que é o futuro, mas é uma possibilidade. E uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que se não estiver um tratamento regenerativo, os pacientes não vão melhorar. Basicamente, né, a ideia que se tem, não basta interromper a progressão da doença. Por exemplo, quando aparece um medicamento novo, a primeira pergunta que vem é: doutor, mas esse remédio, ele vai recuperar ou ele vai parar a progressão da doença? É muito pouco provável que a gente tenha algum medicamento que regenere neurônios motores em quantidade significativa a ponto de dar uma melhora clínica. No entanto, né, se a gente lembrar do modelo de poliomielite, né, a gente não precisa recuperar neurônios motores para se recuperar a função. Né? Os pacientes que tiveram paralisia infantil quando crianças, a paralisia infantil era uma doença monofásica, ela vinha, as pessoas tinham paralisia, o vírus era combatido pelo organismo e se ficava com um déficit neurológico focal, uma perda de força que com o tempo se ia recuperando. E não se ia recuperando porque os neurônios motores iam crescendo ou porque se fazia um tratamento de células-tronco, se ia recuperando porque havia um rebrotamento, né, uma reinervação daqueles neurônios que sobreviveram para pegar mais células musculares. Então, quando a doutora Agnes fala de que não se tem a ambição de repopular de neurônios motores, não quer dizer que esses tipos de tratamento não possam fazer com que a pessoa melhore. No final das contas, para o paciente, tanto faz se ele está melhorando porque está crescendo nos neurônios motores ou porque está reinervando a partir dos que ficaram lá. Né? Basta que o resultado seja o mesmo. Então, eu acho que o nosso sonho de consumo nos próximos anos com um tratamento eficaz seria transformar a esclerose lateral amiotrófica, uma doença progressiva, numa poliomielite, que é uma doença monofásica e estacionária, que depois os pacientes acabam se recuperando por si. Né? Eu concordo plenamente. Talvez não esteja tão longe, né, de conseguir bloquear a doença, parar em determinado estágio e deixar que os mecanismos normais de recuperação, de recuperação de reinervação, né, motora, acabem agindo. Né. Eu acho que isso é importante porque tira um pouco do balde de água fria para os pacientes aquilo que a gente diz assim, não, olha, neurônios motores não devem se recuperar. Essa ideia de um neurônio motor crescendo lá da medula até o músculo é muito pouco provável de acontecer, né? Porque a gente não sabe quais são os mecanismos que levam dos neurônios a seguirem o caminho que tem que seguir, né? Então, se é tudo desde o desenvolvimento embrionário, como que a gente pode falar para as células de cultura, do Petri, né, da plaquinha, a fazer uma coisa que eles não sabem, praticamente. Sim. E eu concordo plenamente com o senhor de que realmente com a gente não tem... A ideia não é repopular, e justamente a capacidade do corpo humano para se recuperar de uma forma é impressionante, porque a gente vê claramente, né, que os neurônios, os que sobreviveram, elas acabam
meio que produzindo aumentando o número do espaço para para poder tocar mais nos músculos e para poder ter um efeito melhor, né? Então, por isso que é uma das formas que, utilizando modelos animais, a gente consegue ver claramente o que está acontecendo. E é justamente isso que o senhor está falando, inervando novos tecidos e tentando expandir um pouco mais os músculos que ainda estão ali. Uma outra pergunta que apareceu também relacionada a algo que o Instituto Paulo Gontijo também está envolvido, né? Qual foi o impacto do projeto MIND no trabalho de vocês, né? Especialmente em relação a bancos genéticos de esclerose lateral amiotrófica? O projeto MIND é incrível. Ele tenta mapear e identificar alterações genéticas, ou mesmo que não sejam alterações genéticas que vão causar algum sintoma. Pode ser simplesmente alguma alteração qualquer. Em vários pacientes. E com isso a gente vai poder entender se tem algum que aumenta a chance de poder desenvolver a doença, por exemplo. Então, nosso grupo aqui em Londres, a gente participa também do projeto MIND, e junto com o Instituto Paulo Gontijo no Brasil, que mandaram algumas amostras de pacientes brasileiros também para o projeto MIND. E já foram publicados recentemente vários estudos mostrando algumas dessas alterações podem causar um aumento de chance de desenvolver a doença. São mecanismos que a gente não ia encontrar das formas normais, porque a gente são pequenas chances em diferentes genes, por exemplo, que podem aumentar a chance em conjunto, podem causar um aumento de sintoma, né? Quer dizer, a combinação desses fatores que a gente não conseguiria identificar isoladamente, em combinação com outros, a gente pode tentar inferir de que vai causar a doença. Então, por exemplo, no Brasil, como uma população tão misturada, né? É uma coisa linda que se vê no Brasil, e é bem difícil também. Porque em populações europeias a gente tem mais ou menos uma ideia. Eu acho que essa população tem pouca chance de mistura, né, dos componentes genéticos, então deve ser isso e isso. Mas no Brasil a gente vê que existem várias alterações genéticas que não existem em lugar nenhum do mundo. Então, por exemplo, os estudos feitos aqui na Europa não vão servir para os estudos dos pacientes brasileiros, porque simplesmente a população, a mistura genética é muito diferente, a composição genética é muito diferente. Então, por isso que é tão importante de vários estudos genéticos no Brasil tentar identificar essas alterações genéticas. E o MIND é um deles que, especificamente para ela. Só vendo aqui que estão chegando mais perguntas, Agnes. Bom, eu acho assim, nós estamos já assim, a 3 minutos de cair a nossa live, então eu não queria perder a oportunidade de te agradecer, né? Acho que foi uma oportunidade maravilhosa da gente poder conversar contigo, né? E dizer para todos que estão assistindo e para multiplicar nosso alcance, que vai estar disponível, né, essa live no canal do Instituto Paulo Gontijo no Instagram. Então, eu acho que seria muito bom. Nós temos 1 minuto e 45, se quiseres dizer mais alguma coisa. Eu agradeço outra vez a oportunidade, e eu acho que para as perguntas que não foram respondidas, infelizmente a gente não teve tempo, talvez eu falei demais, mas as perguntas que não foram respondidas podem mandar para a gente, que a gente tenta responder por e-mail. Eu acho que depois a gente pode disponibilizar o endereço, e qualquer pergunta que tiverem podem mandar para a gente e a gente responde. Obrigada, fiquem bem, se isolem. E qualquer coisa, né, entre em contato com a gente. Obrigada pela rota também, pela oportunidade, né? Se cuida, e a todos que estão escutando também, por favor, se cuidem. Tá, muito obrigado e até a próxima. Até lá. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.